Salve Danizudos e Danizudas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para você que chegou agora nesse canal, considere se inscrito. Se inscreva no meu canal, ative as notificações que vídeos como esse vão se tornar frequentes. Seguinte, meus amigos, hoje eu vou reagir com vocês um blog que eu acabei encontrando, tá? Que tem como título Perguntas Difíceis que os Mormons têm dificuldade de responder. Essa ideia partiu de algo que é bem familiar entre membros da igreja. Em um dos vídeos do Victor Neres, um dos seguidores dele sugeriu para que ele fizesse um vídeo falando a respeito de 51 perguntas que os membros da igreja têm dificuldade de responder. E nisso eu fiquei intrigado. Poxa, tem isso mesmo de fato? Eu fui pesquisar. E nesse blog eu acabei encontrando mais de 51 perguntas. Não são bem as perguntas que o seguidor sugeriu, mas eu encontrei outras questões que, naturalmente, se a gente não tem um bom conhecimento do Evangelho, a gente tem uma certa dificuldade de responder. Esse material aí foi produzido pelo casal Jared e Susan Tanner. Para quem é dos Estados Unidos, mora fora do Brasil, conhece bem que eles são historiadores. Eles originalmente trabalhou muito para a Igreja de Jesus Cristo com história. Infelizmente eles se afastaram e justamente ele elaborou esse material. E em cima desse material colocou algumas perguntas envolvendo um pouco de história. E gostaria de reagir com vocês a algumas dessas perguntas. Como são muitas, e para não ficar o vídeo muito grande, eu vou dividir essas perguntas. Então, nesse vídeo que você está assistindo, eu vou responder algumas perguntas e prometo fazer outros vídeos para respondê-las, tá? Então, olhando atentamente esse blog, eu traduzi aqui em português, coloquei aqui no Google Tradutor. Ele está dividido entre perguntas gerais sobre a cultura do livro de Mormon, a metalurgia, a questão dos animais, colheitas, geografia do livro de Mormon, roteiro do livro de Mormon, corridas do livro de Mormon, testemunhas do livro de Mormon, estilo e inconsistências do livro de Mormon, profecias do livro de Mormon. Aí tem coisas de influência na trajetória do profeta Joseph Smith, influência da Bíblia King James, influenciado por acontecimentos do início do século XIX na América, principais temas do mormonismo que não estão no livro de Mormon, caça ao tesouro e magia, primeira visão. E é isso. Vamos nisso aqui, que eu achei bem interessante. Tem aqui a pergunta número 1. Por que o anjo levou as placas de Nefe de volta ao céu? Elas não pertencem aos homens? A existência delas não provaria de uma vez por todas que o mormonismo é a verdade? Deus permitiu que os judeus carregassem os 10 mandamentos por vários séculos em sua forma física original, escrito pelo próprio dedo de Deus. De fato, os opositores podem usar esse argumento tentando justificar se as placas de fato existiram, então elas podem estar com vocês hoje. Por que elas não estão mais? Poderíamos usar aqui a mesma lógica. Por que as placas dos 10 mandamentos não estão mais na Terra? E nós sabemos que o princípio das placas foi apenas para a tradução. E depois o Anjo Moroni pegou de volta essas placas, subiu com elas. E por que exatamente? Bom, uma posição que eu encontrei de apologistas, colegas, sobre tal assunto, é para que evitasse idolatria.
muito facilmente os membros da igreja poderiam entrar em idolatria. E para tirar esse sentimento, para que não ocorresse uma aparência do mal, as placas de neve elas foram devolvidas para o anjo morando. Pergunta número 2. Você, como membro da igreja mormon, por favor, leia a Bíblia, do início ao fim, e peça a Deus que lhe revele que ela contém toda a mensagem de Deus para a humanidade, que nenhuma parte foi perdida ou alterada e que o livro de Mormon é falso. É uma pergunta muito pretensiosa, querendo colocar aqui em xeque o livro de Mormon, colocando que se fizéssemos isso, comprovaríamos que a Bíblia é verdadeira e o livro de Mormon é falso. Por que não fazemos isso com a Bíblia? Por um motivo bem interessante. Normalmente, os teólogos classificam a Bíblia como um livro sagrado porque ela tem 3 princípios. Ela tem o princípio histórico, ela tem o princípio teológico e ela tem o princípio arqueológico. E, infelizmente, o livro de Mormon não atende muito a questão arqueológica. Parece meio óbvio, se considerarmos que o livro de Mormon ele conta ali uma história de um povo pré-colombiano, ou seja, antes de Colombo chegar aqui nas Américas, né? Então, dificilmente você vai encontrar muitas provas arqueológicas. Você até encontra, mas não há um consenso com relação a isso. Existem sim algumas provas arqueológicas. Eu vou falar isso mais em alguns vídeos. Mas nessa questão, nós, quando pedimos para que as pessoas possam ler o livro de Mormon, é um convite que o próprio Anjo Morano ele deixou no finalzinho do livro de Mormon. Ele faz esse convite exatamente no capítulo 10, dos versículos 4 a 5. Não significando que o livro seja falso, ou que ele precise de uma validação. Mas como falta muita sobre essa questão arqueológica, né, e muito se considerarmos o contexto histórico, para que a gente possa saber se o livro de Mormon é verdadeiro, devemos perguntar a Deus. Não há problema nenhum em fazer isso. Se o livro de Mormon original de 1830 foi inspirado, isso aqui é a pergunta 3, por que apresenta tantos erros, alterações, acréscimos e supressões em comparação com as edições atuais? Essa é uma pergunta muito simples. Se considerarmos que o livro de Mormon ele foi compilado, ou seja, foi um manuscrito, normalmente se tem erros, né? Erros de ortografia, erro de pontuação e todas essas que eu citei agora há pouco, alterações, acréscimos, supressões. E devemos levar em conta que o texto é do século XIX. Devemos levar em conta também que a ortografia e a gramática do profeta Joseph foi de forma literal. Às vezes, a questão da sintaxe, a questão básica para que as palavras se encaixassem, precisou de uma correção. Não há problema nenhum, a Bíblia teve isso. Mais ainda, a questão da Bíblia. A Bíblia foi não só traduzida muitas vezes, como ela foi alterada muitas vezes. Então, deve-se levar em conta que não há problema nenhum com relação a isso. Pergunta 4. Como podemos ter certeza de que a tradução do livro de... Ele botou aqui Misericórdia, mas é o livro de Mormon, tá? O livro de Mormon para o francês ou qualquer outro idioma está correto. Apenas a tradução para o inglês é considerada inspirada. Isso é uma meia-verdade, tá? Já que Joseph ele falava inglês. Mas ele poderia falar qualquer outro idioma. Ele poderia falar italiano, poderia falar alemão. Isso não tira o mérito de que as traduções para outros idiomas sejam de fato inspiradas. Até porque o dom de línguas ele é real também nas
das Escrituras é um dos dons do Espírito. Então não há problema nenhum com relação a isso. Como explicar os paralelos impressionantes, tanto no conteúdo quanto na ordem, entre o livro de Mórmon e a Epístola aos Hebreus, de Ethan Smith, publicado em 1823, 7 anos antes do livro de Mórmon, a menos de 160 quilômetros da casa dos pais de Joseph Smith. Essa pergunta é interessante. Quem fez essa pergunta leva a crer que Joseph tinha qualquer consulta, ou ele tinha instrução para isso. Mas devemos recordar que Joseph Smith, historicamente, ele só tinha até 4º ano do ensino fundamental. Além de ele não ter uma compreensão muito boa, ele também não tinha acesso, ele não tinha um acervo ali disponível para que ele fizesse ali uma comparação ou alguma cópia, qualquer tipo de coisa assim. Tá? Isso responde muito. Quem é interessado em saber a história do profeta Joseph tem esse contexto. Além de o profeta não achar um lugar calmo ali no contexto que ele vivia, devido ao fato de ele passar por muita perseguição, ele também tinha que sustentar Emma e seus filhos, né, considerando toda a dificuldade que Joseph tinha, né, por viver num lugar muito pobre. Ele também sofreu muito por questão dos seus filhos, ele perdeu. Considerando tudo isso, uma pessoa comum ela não teria como ter uma calma suficiente para poder analisar um texto. Deve-se levar tudo em conta, em contexto. É uma tentativa que os críticos têm de achar que Joseph meio que plagiou alguma parte e colocou lá no livro de Mórmon. Muita gente afirma que o livro de Mórmon é cópia de muitas passagens da Bíblia. Isso eu vou falando aqui ao decorrer dos vídeos. Então deve-se levar em conta todo esse contexto que eu falei. Número 6. Artigo de fé Mórmon número 8. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus na medida que for traduzida corretamente. Cremos também que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Aí faz a pergunta aqui, ó. Por que a frase na medida que for traduzida corretamente é adicionada apenas para descrever a Bíblia e não após o livro de Mórmon, quando na verdade há muito mais erros de tradução no livro de Mórmon do que na Bíblia? Essa é uma pergunta legal. Mas vamos levar em contexto aqui da pergunta. A frase quando diz cremos que a Bíblia é a palavra de Deus desde que a tradução esteja corretamente. Nós sabemos hoje que a Bíblia é traduzida de muitas formas. E muitas coisas elas são suprimidas ou interpretadas de forma errada. Isso acontece muito com a Bíblia. Quem nunca leu a versão dos dias de hoje, é uma versão mais melhorada para o texto de hoje. Não é... Alguém pode achar assim, não é tão ofensivo. Não é tão ofensivo, mas se você não levar em conta do que o autor estava querendo dizer naquele momento. E isso ocorre com a Bíblia. À medida que ela for traduzida corretamente, nós entendemos que algumas traduções elas corrompem algumas coisas. Nós na igreja hoje utilizamos a João Ferreira de Almeida porque se aproxima melhor. É verdade que hoje usamos mais 2 traduções que foram aprovadas recentes. Tem a nova versão inspirada e a nova versão traduzida, NVI e NVT, que foram aprovadas recentemente. Mas normalmente utilizamos a João Ferreira de Almeida, porque ela se aproxima ali do que acreditamos ser a mais pura. O texto não foi tão modificado. Quem lê essa versão João Ferreira de Almeida encontra algumas palavras em talho, porque sabemos que como a Bíblia foi traduzida por muitos sábios, as palavras em itálico ficou ali na forma majoritária. Ou seja, nem todo mundo concordou, mas acabou ficando essa tradução. Para que não se perdesse o contexto do que
o que a passagem estava colocando. Aí leva em xeque aqui a questão do livro de mão. O livro de mão há erros de tradução. Já foi explicado anteriormente. Os erros de tradução são mais ortográficos do que qualquer outra coisa. Existem erros de sintaxe que é natural em um manuscrito. E isso tem que se levar em conta que quando a pessoa fez isso, não alterou de fato o texto. Número 7. Se o livro de Mormon é verdadeiro, por que a Igreja Mormon o alterou? Exemplos disso e daqui as passagens. Daí abram parênteses. Jerry e Sander Tanner contabilizaram 3.903 alterações do livro de Mormon, excluindo mudanças de pontuação. Alguns erros ortográficos, como os de pontuação, são muito frequentes em um manuscrito. E os erros de sintaxe, como eu havia falado, deve ser levado em consideração, visto que quando o profeta Joseph traduziu, leva-se em conta também o entendimento que ele tinha do texto. Considera-se aqui que, além do dom de revelação do profeta Joseph, tinha a linguagem dele, que era muito prejudicada. Então, possivelmente, alguns erros de sintaxe eram nítidos e precisaria de uma alteração para que não se perdesse o sentido do que realmente o Senhor estava falando naquele momento. E não há problema nenhum, Joseph não era acadêmico e também não tinha a obrigação de ser. E só pelo fato de ele não ser acadêmico, permitiu que ele tivesse uma espiritualidade melhor, se ele tivesse alguma qualificação assim. Dani Zudo, por que você está falando isso? Pelo simples fato de algumas pessoas, quando elas se tornam acadêmicas, elas se julgam superiores umas do que as outras. Isso é muito comum. Joseph não era nenhum acadêmico, nem teve formação acadêmica, o que facilitou muito para que ele fosse humilde o suficiente para ter o dom de traduzir. 8º. Como Joseph Smith carregou para casa as placas de ouro do livro de Mormon, e como as testemunhas as levantaram com tanta facilidade. Parênteses. Elas pesavam cerca de 104 quilos. O ouro com densidade 19,3 pesa 547 quilos por pé cúbico. As placas mediam 18 centímetros por 20 centímetros por cerca de 15 centímetros. Essa é uma dedução interessante, como se a pessoa que perguntou considerasse que as placas de ouro fossem de ouro maciço. Mas é importante salientar que estamos falando aqui de uma nação pré-colombiana, onde não se fazia uso de ouro puro. Eles misturavam. E no caso em si, os apologistas concordam que o ouro era misturado com cobre. E isso faz com que reduzisse de 104 quilos para aproximadamente de 20 a 30 quilos. O que considera fácil de carregar. Não há dificuldade nisso. Então, essa pergunta aqui ela é muito mal interpretada. As placas, em nenhum momento, tiveram esse peso. Aproximadamente ali de 20 a 30 quilos, consideradas as medidas que foram dadas por placa. Questão 9. Se Moroni praticava devotamente o Evangelho Mormon, por que ele é agora um anjo em vez de um Deus? Daí cita a Doutrina do Convênio 132, que fala sobre o Novo e Eterno Convênio. Essa pergunta também é fácil de responder, não é tão difícil. Aqui a pessoa que perguntou está considerando que Moroni tinha as condições para entrar no Novo e Eterno Convênio. Teria. Mas contextualizando para a época que ele viveu, ele foi o último sobrevivente da nação nefita. Não tinha ninguém, ele ficou vagando. Então como que Moroni poderia entrar no Novo e Eterno Convênio? Não ficou ninguém. Ele ficou sozinho por muitos anos vagando na região onde ele vivia. Então,
Não tinha como ele se tornar um deus. Acabou que ele virou anjo. 10ª pergunta. Por que os mormons enfatizam a parte da palavra de sabedoria e ignoram a parte que proíbe o consumo de carne, exceto no inverno, no frio e em casos de fome? Aí cita a passagem do Doutrina e Conventos, quando fala sobre a carne. É importante salientar que quando a palavra de sabedoria foi dada, ela foi dada como um conselho de saúde. Existia assim existe até hoje. Né? Ela não deixou, ela não foi revogada. Só que a palavra de sabedoria foi considerada um pré-requisito para a recomendação ao tempo, bem posteriormente. Isso já foi depois de 1970. Passou a ser parte das perguntas onde a gente faz para renovar a recomendação do tempo ou para receber uma, caso para quem vai a primeira vez. A palavra de sabedoria, inicialmente, ela foi dada como conselho e depois ela se tornou mandamento. Deve-se levar em conta que cada coisa obedece uma dispensação. Isso valida a questão da quando se fala em revelação. O que antes passa a valer como conselho, para outra dispensação possa valer como mandamento. Para você que está assistindo meu vídeo, deve saber que o profeta Russell Nelson ele descontinuou algumas coisas. E na época de Thomas S. Monson, essas coisas não eram revogadas, porque servia para a dispensação do profeta Monson. As coisas que valeram para Monson não valiam mais para Nelson. Isso se chama dispensação. Então é mais ou menos como funcionam as coisas na igreja. Pergunta 11. Quando Cristo morreu, as trevas cobriram a terra por 3 dias ou por 3 horas? Essa é uma pergunta legal, porque quando estamos lendo o terceiro Nefe, nós ficamos em dúvida. Levamos em conta que quando Cristo morreu, a terra se escureceu por 3 dias, ou melhor, por 3 horas, na parte do Oriente Médio, ou seja, onde ele morreu. E na mesma época, a Terra ficou 3 dias em escuridão aqui nas Américas. O porquê disso? As pessoas causam uma confusão, mas uma coisa tem que se salientar aqui. Esse acontecimento, pelo menos é repetido no livro de Gênesis. Eu vou deixar na descrição desse vídeo com relação a isso. Tá? Mas contextualizando, seria a continuação. Seria uma repetição do que houve no livro de Gênesis, quando Moisés, o Senhor, por intermédio de Moisés, estava jogando as pragas para o Egito. Houve um determinado momento onde a terra ficou escura por 3 dias. E os eventos que ocorreram aqui nas Américas, que a terra ficou escura por 3 dias, é apenas uma repetição desse evento. E outra coisa que tem que se levar em conta, isso foi logo após a morte do Salvador. Não exatamente as 3 aulas correspondentes ao livro de Lucas, quando retrata a crucificação do Senhor, quando ele morre. Seria uma forma de dizer que a Terra estava em luto. Número 12. Joseph Smith disse que existem homens vivendo na Lua, quando se veste como Quakers, e vive até quase 1000 anos. Já que ele estava errado sobre a Lua, é seguro confiar nele em relação ao caminho para o céu? Essa pergunta é um pouco confusa, né? Fazendo uso da história da igreja, não há registros de que Joseph falou tal coisa. Mas ocorreu uma coisa bem semelhante a isso. O profeta Joseph Fielding Smith, ele tinha uma opinião pessoal de que é impossível que o homem pudesse ir à Lua. Isso, de fato, Joseph Fielding Smith havia afirmado.
Toda vida é uma coisa muito pessoal, é uma opinião pessoal, o que difere de uma revelação. Com relação aqui a essa pergunta 12, não há nenhum registro de que Joseph afirmou isso. Tá? Isso surgiu muito na dispensação de Brigham Young, como uma forma de dizer que Joseph era um profeta falso, alegou esse tipo de coisa. Então isso é uma coisa bem distorcida. Na verdade, não foi Joseph que disse. Surgiu-se uma conversa na época de Brigham Young que Joseph havia afirmado isso, mas não há registros. 13. Joseph Smith preparou 14 artigos de fé. Por que o artigo original número 11 foi omitido? Aqui está sugerindo que teria colocado um a mais. Mas na verdade também não há registros. O que conhecemos hoje como as regras de fé foi a resposta a Carter Wentworth, ao jornal Wentworth, sobre crenças básicas do que realmente os santos últimos dias creem. Né? E o profeta Joseph respondeu prontamente como 13 coisas que de fato nós membros da Igreja de Jesus Cristo acreditamos. Não 14, como aqui sugere. Então, isso aqui não procede. Pergunta 14. Por que a casa de Nauvoo não permaneceu de pé para sempre? Quero dar aqui a referência. Confesso que eu busquei muito para contextualizar essa pergunta. Há-se uma conclusão possível. Para considerar sobre a casa de Nauvoo, eu tenho que considerar dois outros acontecimentos que deveriam permanecer para sempre. Por exemplo, na Bíblia, as Escrituras afirmaram que o sacerdócio levítico permaneceria para sempre. Eu vou deixar a referência. Também fala que a lei da circuncisão permaneceria para sempre. E acreditamos que não foi assim. O para sempre aqui se refere à dispensação. Tá? Quando se fala assim para sempre. E na colocação, existe que quando há uma mudança de lei, há uma mudança também nas coisas que se nas coisas que são vigentes aquela lei. Permaneceu-se até quanto durou aquela lei. Tá? Então, levando em consideração a casa de Nauvoo, consideramos que o profeta Joseph ele não permaneceu para que a lei se colocasse em vigor para sempre. Uma vez que o profeta foi assassinado, e todo o contexto ali foi mudado. Da mesma forma também como acreditamos que o sacerdócio levítico foi substituído pelo sacerdócio de Melquisedeque, como conhecemos hoje, e também a lei da circuncisão, que não existe mais, porque de fato nas escrituras afirmam que isso não iria ser derrubado. Então vai mais por essa linha. Pergunta 15. Como pode um homem que não é descendente de Arão possuir o sacerdócio arônico? Daí daqui a referência. É uma pergunta simples. Nós, quando nos batizamos, nós temos as bênçãos do sacerdócio arônico a partir do convênio abraâmico. Tá? Isso é prometido através de convênio, que recebemos todas as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó, mediante o convênio que fazemos o batismo. Nós, literalmente, não somos da casa de Abraão, mas a partir do momento que nos batizamos, nós passamos a receber as bênçãos como se fôssemos descendentes de Arão. Então é por esse motivo que podemos possuir o sacerdócio arônico quando entramos no convênio Abraão. Isso leva a crer que o sacerdócio seria restrito somente a quem vivesse na casa de Abraão.
o que rebateria todo o sentido do Evangelho. Se fosse levar por essa linha, o Evangelho não seria pregado aos gentios. Não haveria necessidade para tal. Todavia, o Senhor ele permitiu que o Evangelho fosse pregado à casa de Israel e depois aos gentios. Por isso que fala no livro de Romanos, primeiro o Evangelho ao judeu e depois ao grego. Ou seja, simbolizando ali os gentios. Pergunta 16. Já que o mormonismo ensina que somente Deus Pai tinha um corpo físico na época da criação de Adão, porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, porque ele não disse, façamos o homem à minha imagem? Essa pergunta é um pouco distorcida. Na verdade, não ensinamos isso. Ensinamos que Deus Pai tinha a mesma substância do que Deus Filho, já que eles são eternos. A substância, então, é eterna. Há um entendimento que as coisas que o Pai pediu para que fosse criado foi sob direção do Pai e as obras foram manifestadas pelo Filho, como demonstra no livro de João, no livro de Colossenses. E, se me falha a memória, é o livro de Hebreus. Qualquer coisa eu corrijo na descrição do vídeo. Pergunta 17. Se Jesus foi concebido como resultado de uma união física entre Deus e Maria, como Jesus nasceu de uma virgem? Essa pergunta é um pouco capciosa. Está sugerindo aqui que houve uma união física, uma conjunção carnal entre Deus e Maria. O que, me perdoe aqui, o que faria de José corno do nosso Pai Celestial. Seria até um sacrilégio dizer isso, mas de fato existe uma colocação no livro Doutrina Mormon de Bruce R. McConkie, que a concepção ela foi feita de forma natural, assim também como a vinda ao mundo de Salvador foi feita de forma natural. Todavia, entra aqui as aspas, todavia, a fecundação não foi. Cristo foi concebido, foi fecundado por intermédio do Espírito Santo. Isso não faz Cristo o Filho do Espírito Santo, não. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, por intermédio do Espírito Santo, concebeu a Maria, sem precisar de uma conjunção carnal. Então, há essas aspas. Da forma fecundada, não houve. Não foi de forma natural. Todos os outros passos foram de forma natural, porque recebeu um cromossomo. Esse cromossomo Y se uniu ao cromossomo X e nasceu um homem, como aprendemos na biologia. Não tem nada de anormal quanto a isso. A forma como Cristo veio ao mundo também foi de forma natural. Não foi num passe mágico. Maria concebeu, tendo as contrações. Essa é a base do que acreditamos. E no próprio livro Doutrina Mormon explica que a ação do Espírito Santo veio sobre Maria para que ela concebesse e gerasse um filho no seu ventre. Pergunta 18. Como Nefe, com poucos homens e um novo continente, construiu um templo como o de Salomão, enquanto Salomão precisou de 163.300 trabalhadores e 7 anos para construir o seu? É uma pergunta interessante. Né? Nefe recebeu o mandamento de construir o templo, mas aqui abre aspas, semelhante. Quando se fala semelhante, não significa igual. Semelhante significa ter as características do templo de Salomão. É isso que vai falar lá no livro de 2 Nefe. Existe a palavra semelhante, não existe a palavra igual. Tem que se levar também contexto que eles estavam no deserto. Então, o templo tem que ser uma forma mais simples, mas de tal maneira que
O templo possuísse as características tal como era do templo de Salomão. Pergunta 19. Por que Joseph Smith ainda pregava contra a poligamia em outubro de 1843, depois de ter recebido a revelação em julho de 1843 que ordenava a prática da poligamia? Aqui abre aspas, tá? A lei da poligamia, quando ela foi dada, inicialmente ela foi dada aos líderes. Só que outros homens compadecidos quiseram entrar na lei da poligamia. Quando se fala contra, seria de uma forma geral. A poligamia continuou, mas de forma que somente os líderes. Isso levando em consideração todo o contexto. Né? Nem todo mundo entendia a lei da poligamia. E aqui abro parênteses. Sempre quando eu falo de poligamia, eu coloco a diferença entre a poligamia e o casamento plural. Existem diferenças. A poligamia ela inclui o envolvimento sexual, enquanto que no casamento plural não. Tanto é que o profeta Joseph contraiu matrimônio com mulheres mais velhas que ele, inclusive até pós-mortem. Depois que o profeta Joseph morreu, algumas irmãs contraíram matrimônio de forma vicária. Então não dá para considerar isso como poligamia, já que não houve o consumo carnal. Além disso, o profeta Joseph não teve nenhuma prole partindo dessas irmãs. Ele teve sua prole com a Smith. Agora os demais profetas não, tiveram a prole. Isso eu estou falando do Brigham Young, John Taylor, Ruth Woodruff, Eunice Snow. Tá? Então, parte aqui dessa colocação. Pergunta 20. Deus rejeitou os aventais de folhas de figueira que Adão e Eva fizeram. Ele dá a referência aqui. Por que os mormons comemoram a queda usando aventais de folhas de figueira nas cerimônias secretas do templo? E aqui tem que se fazer aspas. A pergunta foi muito mal formulada. Aqui afirma que o Senhor rejeitou os aventais de folhas de figueira. Na verdade, quando eles se vestiram, foi uma sugestão de Lúcifer para que se apresentasse ao Senhor. E aqui não está levando em consideração que Adão e Eva sentiram a vergonha. Eles não tinham conhecimento completo de como eles poderiam se vestir. Lúcifer então sugeriu que as folhas fossem de figueira. O que levanta o ponto aqui. Por que eram folhas de figueira? Por que não foram de bananeira, por exemplo? Já que a extensão ali é maior do que folhas de figueira. Existe aqui um simbolismo. Eu prometo aprofundar mais em um vídeo posterior, mas falando de uma forma bem simples. As folhas de figueira tinham um simbolismo dentro das escrituras. Quem já viu uma figueira sabe que ela resiste aos climas mais quentes. Ela tem sua vegetação que suporta temperaturas excessivas. Tanto é que nas escrituras é citada a figueira por muitas vezes. E é até símbolo da bandeira do Líbano. Eu posso me aprofundar mais na questão do simbolismo. Na verdade, o Senhor não rejeitou os aventais de figueira. Ele rejeitou porque haviam se vergonhado. Quem havia dito que eles estavam nus? Aí foi que eles confessaram que um foi tentado pelo outro. E nisso o Senhor, ele... Mas respondendo de uma forma direta, por que comemoramos a queda? Na verdade, para entrarmos na presença do Senhor, nós devemos usar aventais de figueira. Existe o simbolismo, como eu falei, mas o Senhor, para que lembrássemos do convênio, sugeriu que usássemos, no caso eles, usassem vestimentas. O que leva a entender que são os garments, não as roupas cerimoniais.
E só abrindo aspas, não há nenhum problema, irmãos, de falarmos sobre isso, até porque a própria igreja dá a instrução para que tenhamos o entendimento correto quanto ao uso dessas roupas cerimoniais. Claro, não tirando a natureza sagrada que tem nessas roupas. Obviamente não vamos tirar aqui a natureza de nenhuma delas. Nós sabemos da natureza sagrada das roupas cerimoniais. E não podemos se aprofundar tanto, mas isso também não significa que não podemos explicar essa parte. Podemos. Pergunta 21, irmãos, para encerrar esse vídeo. Como você explica o fato de 2 Nef 16:2 ser uma cópia de uma versão mais antiga da Bíblia, King James, em Isaías 6:2? Daí dá o argumento dele. Isso se comprova porque essa versão mais antiga, o erro foi corrigido nas versões atuais, continha um raro erro gramatical ao usar a forma plural incorreta de serafins em vez de serafim. É curioso pensar que Joseph poderia ter essa preocupação, mas já era algo conhecido através da Bíblia que possuía. Não havia ali a necessidade de retraduzir o que já tinha sido colocado. Isso daria a Joseph dois problemas. Isso teria que contextualizar o que estava se falando naquele registro e retraduzir as outras coisas que estavam erradas. O que levaria mais tempo para que ele corrigisse todos os erros da King James. E não era o objetivo. O objetivo ali era falar, ou seja, traduzir o livro de Mormon, testificando as verdades que ele ensinava. Houve-se ali, nós sabemos, todo o desafio de confeccionar no maior tempo possível para que o Evangelho fosse restaurado. Então é isso, a primeira parte eu concluo por aqui. Para você que acompanha meu canal, convide seus amigos, compartilhe esse vídeo com os demais. Para você que caiu de paraquedas, considere se inscrito no meu canal. Ative as notificações, sugestões, eu vou ler com muito carinho e respeito. Próximo vídeo eu prometo fazer uma continuação desse vídeo. Até aqui eu desejo a vocês uma ótima jornada. Tamo junto e valeu.